noite, o UXTV Notícias está no ar. Vamos aos destaques desta edição. O perigo da automedicação. Este hábito pode provocar outras reações, como alergias, intoxicação e até novos problemas de saúde. Pesquisa aponta que o consumidor gaúcho está preferindo comprar material escolar nos supermercados. Agora no UXTV Notícias. Tomar um remédio para dor de cabeça, outro para dor de estômago ou dores musculares, enfim, sem antes de ir ao médico, pode se transformar num problema. E olha, muita gente tem o hábito de se automedicar. Uma pequena farmácia em casa. É nessa caixinha que Maria Helena guarda os medicamentos que utiliza por conta própria. Eu tomo quando sinto assim, por dor de cabeça, dores no corpo, febre. Daí eu não vou no médico, né? Daí me medico a mim mesma, eu mesma. A aposentada sofre de constantes dores no joelho e sempre recorre aos remédios da farmacinha. Ela já tomou até medicamento indicado por amiga. Tinha uma amiga que o marido trabalhava com essas coisas de apresentar os medicamentos para o médico. E daí então ela disse que esse remédio me fazia bem para a cabeça e não atacava o estômago. Eu passei a usar. De acordo com a Associação Brasileira de Farmácias, 80 milhões de pessoas realizam a automedicação. Um dos prejuízos apontados por médicos é que este hábito pode provocar outras reações, como alergias, intoxicação e até novos problemas de saúde. Você tem o hábito de tomar algum remédio por conta própria? Às vezes, para dor de cabeça, cólica, essas coisas, sim. A médica faz um alerta sobre a automedicação. Porque os pacientes acabam, por desconhecimento, tomar medicamentos que podem causar efeitos colaterais para eles mesmos. Ou se eles têm alguma alergia a algum medicamento, ou tomar medicamentos que não possam ser usados concomitantemente com outros, ou piorar suas doenças de base, como pressão alta, diabetes, acabar entrando até em insuficiência renal por tomar medicamentos sem conhecimento médico. E confirma que o tipo de remédio mais consumido pelas pessoas em geral são os anti-inflamatórios e analgésicos. Principalmente os anti-inflamatórios, que têm vários efeitos colaterais, como sangramento de estômago, infartos, pode dar insuficiência renal, como eu falei antes, e remédios como corticoides injetáveis para lombalgias, que também têm muitos efeitos colaterais. Dona Tereza conhece bem as consequências de se automedicar e prefere não arriscar. Minha irmã. Sua irmã? É. Como é que foi? Ela tomou um remédio que a amiga indicou? Que a amiga indicou. E aí? Aí ela morreu porque não era aquele caso que ela tinha. Os remédios que eu tô tomando, eu vou receitar para ela? Não. Não. Cada pessoa é uma pessoa, né? E o organismo também é diferente, né? Então não é o mesmo, né? Faz efeito para mim, mas não faz para ti, né? Então... Ainda sobre a automedicação, eu converso agora com a geriatra Terezinha Boff. Ela também é professora da universidade. Boa noite, professora. Boa noite. Professora, especificamente sobre pessoas acima de 60 anos de idade, um estudo feito pela USP de São Paulo constatou que 30% dos idosos se automedicam. Qual é a gravidade desse hábito num organismo mais velho, enfim? Isso acaba se tornando uma condição agravante em relação à própria saúde, porque eles já têm comorbidades mais importantes, como hipertensão, diabetes ou outras patologias, câncer também, e acaba que eles têm, então, um acréscimo nessas condições nosológicas, acabando, então, produzindo efeitos que levam ao aumento das internações. Hoje, 11% das internações geriátricas são resultados de efeito colateral de medicação. Nossa. Isso já está descrito em trabalhos que avaliaram condições clínicas de pacientes geriátricos ao longo dos anos e todos eles concordam com a mesma posição. Além do que, nós temos a polifarmácia do idoso, onde o idoso tem cerca de 6 a 8 medicamentos prescritos regularmente por médico e 5 a 6 medicamentos de uso não informado.
o que acaba trazendo uma série de interações medicamentosas, levando inclusive a quadros de demência aguda, quadros de confusão mental e internações prolongadas. É muito grave mesmo. É extremamente preocupante, inclusive, porque remédios como a S, Novalgina, que não são notificados ao médico, são extremamente importantes do ponto de vista de causarem efeitos danosos ao indivíduo idoso. Todos devem ser informados e jamais tomados sem orientação médica. Inclusive também isso vale para, claro, aí já são remédios de tarja preta, como a gente chama, mas antidepressivos, por exemplo. É bastante comum o uso desses medicamentos. Ou ansiolíticos. Isso, eles são muito frequentes em idosos, é o segundo tipo, a segunda classe de medicamentos, correspondem a 27% das prescrições geriátricas. E mais grave do que isso, que é o que demonstrou a reportagem, é quando a vizinha informa que o remédio fez efeito a ela e o indivíduo acaba por tomá-lo sem nenhum conhecimento médico. Então, isso é extremamente preocupante mesmo, porque acaba levando os indivíduos a estágios graves de coma, indução de alterações de equilíbrio, quedas, fraturas e uma série de outros problemas. E doutora, existe alguma... Por que as pessoas fazem isso? Porque é mais... Claro, é mais fácil, não tem toda a história do deslocamento, de ir ao médico. Por que as pessoas têm esse hábito? Poxa, 80% das pessoas é um número muito elevado. Na verdade, o empirismo passa por uma série de situações. A primeira delas é que algumas pessoas têm dificuldade de acesso, o que hoje em nossa cidade não é justificável. Em Caxias do Sul, todas as pessoas têm acesso a algum tipo de sistema de saúde. A outra condição é que os pacientes começam a desacreditar no remédio enquanto não atingiram a sua condição terapêutica adequada. Usam a medicação, tem uma resposta, o que a gente chama de farmacodinâmica individual, ou seja, cada indivíduo tem que ter a sua prescrição, não pode ser generalizada, né, as prescrições, e as pessoas acabam por acreditar em facilitações. Um exemplo claro disso são os fitoterápicos, né, ditos como remédios naturais. É verdade. Que de naturais não tem nada. Não tem nada. E que acabam trazendo grandes complicações. Eu costumo usar para os alunos... São muito consumidos. Eu costumo exemplificar aos alunos que nós temos um medicamento que é digital, né, que é o controle da frequência do coração dado por um medicamento bastante comum, que é a digoxina. Ela é extraída de uma planta que é altamente tóxica. E se tomado o chá do digitalis, que é a planta que oferece a digoxina, ela é mortal. Então, esse é um perigo muito sério. Bom, né? então ficou muito claro que é necessário ir ao médico. Exatamente. Doutora Terezinha Boff, também professora da UX, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no UX TV Notícias. Eu que agradeço. Obrigada. Depois do intervalo, você vai ver que o coro da UX está com audições abertas a novos cantores.